Bem, pessoal, vamos fazer hoje as páginas 134, 135 e 136 do nosso livro de português, tá? Vamos então começar pela 134. Vamos falar sobre frase e pontuação. Vamos ler essa tirinha? Não me lembro o que eu vim fazer neste quarto. E se eu sair e entrar outra vez? Ótimo! Agora eu não lembro o que eu vim fazer aqui. Quantas vezes isso acontece com a gente? Da gente ir para um lugar e esquecer o que foi fazer lá. E aí a gente volta ao lugar que a gente estava antes para poder tentar, né, lembrar o que a gente tinha ido fazer lá naquele lugar. Então aqui na A, pergunta: o que Garfield foi fazer do lado de fora aqui da tirinha? Ele foi tentar lembrar o que ele foi fazer lá no quarto, lá no primeiro quadrinho. Aqui nessa tirinha ainda podemos relembrar, né, os balões de pensamento. Olha só, aqui temos balãozinho de nuvem, com essas bolinhas, quer dizer que ele está pensando, né? E ainda temos mais o quê? Temos aqui os sinais de pontuação, olha. Aqui nós temos um pontinho final, aqui nós temos um pontinho de interrogação, tá perguntando, né? Aqui um pontinho final e aqui um de exclamação, olha só, ponto de exclamação, né? Prestar atenção nos pontinhos. B, relacione as colunas. Temos uma coluna aqui e outra coluna aqui, né? Aqui tá dizendo primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. Nessa coluna, Garfield exclama algo, Garfield pergunta algo e Garfield declara algo. Então, aqui no primeiro quadrinho, ó, primeiro, segundo, né, e terceiro quadrinho. Aqui no primeiro quadrinho você vai ler essa frase, né, e vai ver. No primeiro quadrinho ele está exclamando, ele está perguntando ou está declarando algo. Então, você vai ligar aqui no primeiro quadrinho, ó. Se ele estiver exclamando, você liga aqui. Se ele estiver perguntando, você liga aqui. Se ele estiver declarando algo, aqui, ó. Leia, observe os pontinhos aqui, ó, né? Que ajuda, olha, bastante, para você saber se ele está exclamando, perguntando ou declarando algo no primeiro quadrinho. E depois você vai ler aqui no segundo e vai fazer a mesma coisa. Vai identificar aqui nessa frase se ele está exclamando, perguntando ou declarando. E aí você liga o quadrinho, ou nessa, ou nessa, ou nessa. E vai fazer a mesma coisa aqui com o terceiro quadrinho, tá? Vai ler aqui e vai identificar. Isso aqui é o quê? É uma exclamação? É uma pergunta? Ou é uma declaração que está no terceiro quadrinho? Então, você vai ligar isso relacionar essa coluna a essa coluna aqui, tá bom? Vamos ler aqui agora essa parte explicativa, ó. As frases sempre terminam com um sinal de pontuação. O ponto final, que é essezinho aqui, ó, indica o final de uma frase declarativa, que pode ser afirmativa ou pode ser negativa. Então, vamos ver os exemplos. Aqui na primeira, temos uma declarativa afirmativa. Por quê? Porque ele está afirmando. Eu vim até este quarto. Ele está afirmando, está dizendo que ele veio até este quarto, tá bom? Na segunda, ele também está declarando algo, mas está negando. Não, aqui toda vez que tiver um não me lembro o que vim fazer aqui. Está declarando também, mas que não se lembra, tá bom? Então, por isso que ela é negativa. O ponto de exclamação, que é essezinho aqui, ó, indica pedido, ordem ou emoção, como uma surpresa, medo, admiração, alegria. Então, olha um exemplo aqui. Eu adoro filmes de cowboy. Tá vendo? Quando tem esse pontinho de exclamação, ó, a gente faz esse tipo de entonação. Eu adoro filmes de cowboy, né? Tá expressando que emoção, tá? Alegria. E o pontinho de interrogação? Esse aqui é o mais fácil, olha. Indica uma pergunta. Então, toda vez que você quiser saber alguma coisa, você vai perguntar. E se você perguntar, você vai usar o pontinho de interrogação. O que você faz para se divertir? Olha a entonação da pergunta.
Viu como é que é diferente? Então, a gente tem que aprender a usar os sinais de pontuação de forma correta. O pontinho final, né, que é esse aqui, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, a gente vai praticar. Vamos agora para a página 135, número 2. Leia o comecinho de um conto. Identifique os sinais de pontuação de acordo com o código. PF é o código do ponto final. PE é o código do ponto de exclamação. Aqui, ó, P de ponto e E de exclamação, né? E PI é o código do ponto de interrogação, tá? Você vai colocar aqui nesse quadrinho, se for ponto final, você vai colocar código PF. Se for de exclamação, ponto, você vai colocar PE aqui dentro desses quadrinhos. E se for um ponto de interrogação, você vai colocar PI, tá? Não vai colocar o sinal, não, porque o sinal já vai estar aqui. Então, vamos fazer esse aqui com a Pro para você ver como que vai ser. Eu não tive só rãs, coelhos e bichos de pé, não. Ponto. Esse pontinho aqui é o ponto final de exclamação ou de interrogação? Ah, Pro, eu sei. Esse aí é um ponto final. Então, a gente vai colocar o código do ponto final, que é PF. Então, você vai vir aqui dentro e vai colocar PF, tá bom? A Pro vai fazer mais um com vocês. Tive também um bicho comprido, baixinho, de pernas tortas e nariz gelado. Era um cachorro bacê. E esse pontinho aqui, de novo? Ah, Pro, é o ponto final de novo. Isso, ele está afirmando, ó. Então, você vai vir aqui, PF. Seu nome era sua avó. Olha, outro pontinho final. Então, PF. Eu adorava quando alguém perguntava: qual é o nome dele? Agora mudou, olha, que pontinho é esse? Olha a entonação. Pergunta, né? E pergunta é ponto de interrogação. Então, a gente vai botar PI. E o restante, a Pro vai deixar vocês fazerem, tá bom? Então, a Pro vai ler tudo aqui para vocês observarem como está a entonação do texto. Eu não tive só rãs, coelhos e bichos de pé, não. Tive também um bicho comprido, baixinho, de pernas tortas e nariz gelado. Era um cachorro bacê. Seu nome era sua avó. Eu adorava quando alguém perguntava: qual é o nome dele? Sua avó? Como? Sua avó? Minha avó? Oh, menina malcriada! Então, este cachorro é minha avó? Mais respeito! Não é falta de respeito, não. É que o nome dele é sua avó. Viu só? Então, você observa os sinais de pontuação e coloca aí o código para Pro dentro dos quadrinhos, tá bom? Vamos agora aqui para o número 3. Observe as expressões faciais do menino. Escreva o que você acha que ele está pensando em cada situação. Então, de acordo com a expressão, né, facial, olha, aqui parece que ele está alegre, não é? Aqui parece que ele está espantado. Aqui ele está triste, olha, bem triste. E aqui parece que ele está meio desconfiado, parece? As expressões são tão importantes que muitas vezes a gente já sabe o sentimento, a intenção desse pensamento desse personagem. Então, você vai escrever aqui uma frase, né? Olhando a face dele, vai imaginar o que ele está pensando aqui, que ele está fazendo essa expressão aqui facial, né? Por que ele está alegre? Aí você vai escrever aqui o que ele está pensando e vai colocar um pontinho aqui. Se ele está alegre, dependendo da frase que você for escrever, pode ser um pontinho até de exclamação, ou ele pode estar afirmando algo que ele goste, né? E você pode botar um pontinho final também. Então, você vai inventar aqui uma frase
para cada expressão facial dessa daqui. E você vai usar ao final ou um pontinho de exclamação, ou um de interrogação, ou um pontinho final, tá bom? Página 136. 4. Escreva uma frase sobre cada ilustração. Então, temos aqui, ó, uma flor, né? Flores no vaso. E aqui temos outra ilustração aqui embaixo, ó. A menininha oferecendo, né? Compartilhando aqui, parece que é doces, né? Com seu colega. Então, você vai pontuar de acordo com a intenção indicada. Então, expresse admiração. Você vai olhar aqui, ó, esse vaso de flores e vai fazer uma frase, né, relacionada a essas flores aqui. Tem a flores, vaso de flores, e vai expressar admiração na sua frase. Se você vai expressar admiração, você, ao final, vai ter que usar qual pontinho? O de exclamação, o de interrogação ou o ponto final? Admiração é um pontinho de exclamação, né? Então, faça uma frase e, ao final, coloca o pontinho de exclamação, tá? Aqui, faça uma pergunta. Na pergunta que você vai fazer, vamos supor que você queira fazer uma pergunta que essa menina está fazendo para esse menino, né? E aí você vai usar qual pontinho na sua frase? De exclamação, de interrogação ou ponto final? Aí você vai usar para pergunta o pontinho de interrogação, né? Esse aqui. Então, olhe as ilustrações, crie uma frase relacionada a essas ilustrações. A primeira que expressa admiração e essa aqui você vai fazer uma pergunta, tá bom? Número 5, pontue as frases. Aqui sim você vai pontuar, vai colocar um pontinho, um ponto final se for uma afirmação, um ponto de exclamação, né? Se a frase estiver exclamando, e um ponto de interrogação se for uma pergunta, né? Então, a Pro vai ler para vocês, para ajudar vocês a entender conforme a entonação. Olha só. Que temporal horrível, disse vovó, fechando as janelas. Onde está a professora? Perguntou a coordenadora. Como você está alto? Quantos anos você tem? Tenho 7 anos. Então, você vai pensar aqui. Leia novamente, né? E aqui, ó. Que temporal horrível. Quando a gente fala assim, a gente está exclamando. Então, qual pontinho que a gente vai colocar aqui, né? É esse ou esse aqui? Disse vovó, fechando as janelas. E aqui é um pontinho final. Por quê? Porque, ó, disse vovó, fechando as janelas, né? O narrador está dizendo isso e afirmou que ela está fechando as janelas, tá bom? Então, aqui é um pontinho final. Então, coloca aí para Pro. 6. Use ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação para pontuar as piadinhas. Então, aqui é a mesma coisa. Por que a água foi presa? Olha aqui o porquê, né? Quando tem porquê, dá ideia de porquê no início, separado assim, ó, dá ideia de pergunta, né? Então, qual pontinho que você vai colocar aqui? E aqui ele vai responder, porque matou a sede. Ele está afirmando que matou a sede. Qual pontinho que você vai colocar aqui? O que acontece quando o elefante se apoia numa pata? É uma afirmação? Ele está exclamando ou é uma pergunta? O pato fica viúvo. E aqui? Ele está afirmando, ele está perguntando ou ele está exclamando? Então, você coloca um pontinho aí. Ou um ponto final, um de exclamação ou um ponto de interrogação, tá bom? Não precisa usar todos. Veja qual que cabe aqui, de acordo com a entonação e com o sentido da frase, tá? Vamos ler aqui Esquina da Poesia? Nossa! Aqui, ó, como é que a Pro leu. Nossa! Pontinho de exclamação. Que escuro! Cadê a luz? Pontinho de interrogação. Dedo apagou. Afirmou. Dedo apagou. Cadê o dedo? Perguntou. Entrou no nariz. Afirmou. Cadê o nariz?
Perguntou. Dando um espirro. Afirmou. Viu só? Como um ponto faz toda a diferença na nossa leitura? Essa é a nossa atividade de hoje, galerinha. Até a próxima. Beijos!